Enfim, vamos voltar aqui, porque agora a gente pula aí pra 2008. E por propósitos didáticos, né? Eu expliquei pra vocês a DC, expliquei a Warner onde eles se encontram e como começam essas adaptações, né? Não vou entrar de fato em cada uma delas, porque aí cada uma valeria um episódio específico, mas pulamos pra era Christopher Nolan e seu impacto, né? Porque aí a gente chega perto de começar a falar do DCEU de fato. Bom, não tem como não falar do Christopher Nolan se a gente vai falar do DCEU. Por quê? Christopher Nolan é sem dúvida um dos diretores mais famosos e populares dos últimos anos, tá? Dos tempos, das décadas até. E aí seus filmes complexos, né, adultos, realistas, maduros, né, seja lá o que tudo isso signifique, tá ligado? Agradam muito o cinéfilo cult e também agradam os nerds, tá ligado? Que vivem de hype. Talvez essa fama dele tenha começado aí já nos anos 2000 com Memento, tá? O filme que foi descrito como inteligente, estranhamente comovente e maliciosamente engraçado ao mesmo tempo. Descrito dessa maneira por Joey Morgenstern no The Wall Street Journal, ou seja, era 2000. Não sei se era o filme de estreia do Christopher Nolan, não tenho essa informação agora. Mas enfim, é um dos primeiros filmes do Christopher Nolan e ele já chega com moral, né? O Wall Street Journal elogiando pra caralho um filme dele, né? Bom, enfim, não é o primeiro, tá? Mas é o primeiro, tipo, grande orçamento, vamos chamar assim, do Christopher Nolan no momento. Então, ele já estreou com moral. Aí em 2002, né, 2 anos depois, o Christopher Nolan foi contratado por Steven Soderbergh para dirigir o thriller psicológico Insônia, com Al Pacino, Robbie Williams e Hilary Swank. Eu não vi esse filme ainda, posso julgar, tá ligado? Então foram 2 sucessos seguidos, tá? 2 aclamados pela crítica, aí, pelos cinéfilos, pelo público. E tava feita a fama do diretor, assim. Ele virou um bom diretor. E aí, em 2003, essa fama chegou na Warner, e aí eles estavam, assim, tentando retornar o Batman para os cinemas, porque teve lá em 89 o filme do Tim Burton, em 91, se eu não me engano, a continuação, mas aí pro terceiro filme o Burton tretou com a produção, com a Warner tava descontente com algumas ideias do Tim Burton, tinha recebido uma porrada de reclamação dos pais, das crianças, que o filme era muito violento, não sei o que, demitiram o Tim Burton por diferenças criativas, chamaram o Joel Schumacher pra continuar, saiu Batman eternamente, depois Batman e Robin e afundaram o Batman no cinema. Tipo. E aí em 2003 tentaram chamar o Nolan de volta. Por quê? Porque ali nos anos 90, ali nos anos 2000, o Bryan Singer tava fazendo muito sucesso com o X-Men. Ele lançou X-Men 2000, se eu não me engano. Nos anos 2000 ele lançou X-Men. Em 2003, justamente, ele lança X-Men 2, o X2, né? Então, teve o Blade nos anos 90, fazendo algum sucesso, mas não era muito ligado aos quadrinhos, ninguém ligava muito o Blade aos quadrinhos da Marvel. Mas você teve X-Men, fazendo muito sucesso em 2000. Você teve Homem-Aranha, fazendo muito sucesso em 2002. E o Bryan Singer voltando com X2, ou X-Men 2, em 2003. E aí a Warner falou, pô, tá aí. A gente fez muito sucesso com Batman, Super-Homem no passado. E agora a Fox e a Sony estão fazendo sucesso com as propriedades da Marvel. Vamos tentar também lançar, mas nessa pegada de tipo mais madura. E o Sam Raimi trouxe um pouco pro Homem-Aranha, né, dele ali, mais maduro, mais, não sei se incrível, realista, mas, né, menos tirando a audiência pra burra, tá ligado? E o Bryan Singer tentou trazer também essa parada mais verossímil, mais crível, né, pro mundo real, tratando muito de preconceito, que é uma parada que é muito abordada nas histórias do X-Men. E aí a Warner falou, pô, tá aí, a gente fez sucesso em 89, 90 com um Batman mais sombrio, mais maduro. Vamos tentar trazer um Batman mais realista, que nem o Bryan Singer tá fazendo lá com os X-Men. Que nem o Sam Raimi e a Sony que fizeram com o Homem-Aranha. Talvez seja a fórmula do sucesso. Veja como eles estão sempre correndo atrás do rabo, né, atrás dos outros. E aí o que? Em 2003, chamaram o Christopher Nolan, que tava na hype, pra dirigir, escrever e produzir, roteirizar um filme do Batman. E aí? Aqui, ó. O Christopher Nolan disse na época, né, que foi contratado, na época que lançou o Batman Begins, né? Ele diz, eu tinha em mente uma espécie de tratamento do Batman que Richard Donner poderia ter feito no final dos anos 70, da mesma forma que fez o Super-Homem, Superman. Pra mim, o que isso representou foi, em primeiro lugar, uma narrativa detalhada da história de origem, que nem mesmo foi abordada definitivamente nos quadrinhos ao longo dos anos, curiosamente. Em segundo lugar, tonalmente, eu traduzi isso diretamente, porque ele fala tonally, né, mas
em questão de tom, né, do filme, eu estava procurando uma interpretação daquele personagem que apresentasse uma figura extraordinária em um mundo comum. Muito do que o Bryan Singer estava fazendo com os X-Men lá. E que o Sam Raimi fez com o Homem-Aranha na sua. Então, eu queria que os habitantes de Gotham vissem o Batman como sendo estranho e extraordinário, como nós. Tá? É uma entrevista aí pro filme Comment. Apesar de sugerir que era algo totalmente novo, veio na rebarba do que Tim Burton fez nos anos 90, que por sua vez veio na rebarba do que Neil Adams e Kevin O'Neill fizeram nos quadrinhos dos anos 80. Mas é só isso que eu vou falar, porque não é uma Masterclass do Batman, apesar de que eu gostaria de fazer uma Masterclass do Batman. O fato é que em 2005 estreou Batman Begins, que foi um sucesso, mas nem de longe tão perto quanto o Batman Cavaleiro das Trevas, The Dark Knight, fez quando estreou em 2008, tá? Por diversos fatores. O nome da famosa HQ do Frank Miller no título, o Coringa do Heath Ledger, o roteiro que é melhor que o primeiro, etc, etc, etc. Acho que o traje do Batman é mais legal no segundo filme do que no primeiro. O primeiro ainda parece um pouco com o do Tim Burton, né? E aí um dos fatores usados para descrever o sucesso desse filme foi o que muita gente na época chamou de o tom sombrio, adulto e realista. Whatever that means. Aqui é outra entrevista do Christopher Nolan, tá? Ele vai dizer que o termo realismo costuma ser confuso e usado de forma arbitrária. Suponho que identificável seja a palavra que eu usaria. Eu queria um mundo que fosse retratado de forma realista, em que, mesmo que eventos bizarros possam estar ocorrendo, e essa figura extraordinária possa estar andando por essas ruas, as ruas teriam o mesmo peso e validade das ruas de qualquer outro filme de ação. Então, elas seriam relacionáveis dessa maneira. Diz Christopher Nolan na mesma entrevista para o filme Comment, tá? Mas o fato é que adulto, sombrio e realista se tornaram as marcas desse filme. E meio que sinônimo de qualidade na época, porque os X-Men fizeram isso, o Sam Raimi fez isso de certa forma, tinha Blade fazendo muito isso. E Batman, o Cavaleiro das Trevas, fez isso muito bem. Na pegada de, esse não é um filme bobinho de super-herói, não é uma série tosquinha de super-herói, não é uma animação de super-herói, não é um quadrinho, tá? É um filme. Filme sério, que se leva a sério. E talvez, quiçá, pensando agora, esse tenha sido o começo da queda pra DC. Antes mesmo de começar tudo, tá ligado? Pressuposto já tivesse errado, talvez. Mas, porque sem dúvida, a trilogia do Nolan foi o ápice, né? Até agora, pelo menos. Do universo DC, da DC nas telonas, né? Sem dúvida. Apesar de eu gostar muito de um ou outro filme do DCEU, não dá pra negar que não fez o mesmo sucesso que a trilogia do Nolan, né? Continuando aqui, né? Aí em 2012, o Nolan lança o capítulo final, né? Da trilogia. Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, né? Que é um pouco abaixo do segundo, né? Talvez um pouco melhor que o primeiro. Mas, tipo, acabou deixando a trilogia bem equilibrada, digamos assim, né? Foi um bom encerramento para sua fase, né? Como diretor da DC. O filme foi o clássico terceiro filme, né? Que acaba sendo menos aclamado que o segundo, mas agradou muito, né? Desagradou uns poucos. Mas o fato é que encerrou definitivamente o ciclo do diretor com o personagem, como diretor. Mas não com a Warner, tá? Não com a DC, propriamente dito. Porque ele continuaria. Porque em 2012 mesmo, antes mesmo do Nolan lançar seu terceiro e último filme do Batman, a Deadline, que é uma revista online, lançou uma matéria dizendo que a Warner estaria interessada em manter Christopher Nolan no controle criativo da DC. Dessa vez não como diretor, mas como uma espécie de padrinho, um produtor, um chefão, o próximo filme que eles iam lançar. O próximo filme numa propriedade da DC, que era O Homem de Aço.